noite, abra comigo sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18, versos 1 a 5. Se você pode colocar-se em pé, eu peço que ele faça. E depois da leitura, com os irmãos ainda em pé, eu vou orar. Segunda Reis 18, de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O título desta mensagem é As Orações de Ezequias. Nosso Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Rogamos a Tua bênção sobre esse tempo que vamos meditar na Tua palavra, a fim, ó Deus, de que o Senhor fale conosco e nos instrua a respeito desta verdade. Nós assim oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Ezequias. Talvez você pouco conheça sobre essa estrela brilhante do Velho Testamento. Ezequias foi o 12º rei de Judá, e o texto nos informa que ele reinou por 29 anos, de 715 a 687 a.C. Ezequias foi filho de Acás e pai de Manassés, 2 reis terríveis. O nome Ezequias tem o sentido, o Senhor é a força, e há algumas coisas dentro da história bíblica que nos levam a lembrar de Ezequias. Você lembra, em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, ele coloca lodo sobre os olhos do cego e ele diz, vai ao tanque de Siloé. Pois bem, o tanque de Siloé era resultado de um aqueduto feito a mando de Ezequias. Ele, preocupado com os tempos de guerra, ele foi às fontes superiores, fora da cidade, ele as canalizou para dentro da cidade e o resultado era o tanque de Siloé, onde depois Jesus realizou esse milagre. Você lembra, por exemplo, da serpente de Moisés, feita por Moisés, quando então o povo pecou no deserto e Deus mandou serpentes que mordiam o povo, que matavam os judeus. Então Moisés fez a serpente, aquele que olhava para aquela serpente era curado, pois essa mesma serpente passou a se tornar um item de idolatria na nação. Então Ezequias foi quem destruiu esta serpente de bronze que Moisés havia feito. Em 2 Crônicas 32:2, há um dado importante sobre Ezequias, diz assim, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías. Uma das grandes marcas sobre realmente esta força espiritual de Ezequias está na sua companhia. Ele era companheiro, amigo do profeta Isaías, e isso fez grande diferença na vida dele. Em 2 Crônicas 29:2, há o maior elogio a Ezequias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. A maioria dos reis de Judá e de Israel, a sua epígrafe, aquela frase que sintetiza o seu tempo, é que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias não. Ele fez aquilo que era certo aos olhos de Deus. E em 2 Crônicas 31:21 está escrito, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Então aqui está um dos segredos dessa prosperidade de Ezequias. Ele realmente se lançou de todo o coração a realizar a obra de Deus, e assim ele se torna um rei exemplar dentro da nação de Israel. Entre os seus feitos,
Em 2 Crônicas 29:3 diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O reinado de seu pai havia sido tão terrível que o templo havia sido abandonado, que o cuidado com o templo não existiu, e ele precisou ser reparado para que o culto então também fosse restabelecido, como diz o verso 11. Agora, as palavras de Zedequias: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então, Ezequias foi aquele que reparou o templo naquele período e aquele que reparou o culto ao Senhor depois de um período terrível de idolatria na nação de Judá, depois do reino dividido. Mas o nosso interesse por Ezequias se volta a um fato também importante da vida dele. Ezequias era um rei que orava. Nosso alvo são as orações de Ezequias. O que nós podemos aprender com os hábitos de oração e com os momentos cruciais da vida da nação, quando Ezequias se levantou a orar? E a própria proposição disso, o próprio sentido disso é muito claro. Irmãos, nenhum de nós, assim como a nação de Judá, ou a nossa nação, ou a nossa família, está livre de passar por momentos de grande dificuldade por causa do pecado. Nenhum de nós, nenhuma igreja, nenhuma família, nós começamos desde a família, a igreja, a nação, não está livre de enfrentar tempos de grande decadência, tempos de grande dificuldade, tendo uma razão: o pecado. Aquilo que Ezequias nos ensina é realmente da presença abençoadora de quem, num momento crucial da vida, seja de uma família, seja de uma igreja, seja de uma nação, se levanta para orar. O que nós aprendemos em Ezequias é que realmente em momentos cruciais da nossa história, o que o nosso Deus costuma fazer é levantar pessoas que oram para que através da oração dessas pessoas, famílias, igrejas e nações sejam restabelecidas. Isso nos ensina quando Deus ele quer restabelecer algo, quando Ele quer fortalecer algo, quando Ele quer realmente livrar, libertar e purificar algo, qual é a ação do nosso Deus? Ele levanta pessoas para orar. Nos momentos cruciais da nossa vida, Deus levanta pessoas que oram. No momento crucial da vida de Judá, Deus levantou um rei que orava. Na última semana, ao falar sobre Elias, eu lhes disse que no momento crucial de realmente ao ponto de ruptura total na nação de Israel, com Elias nós falamos das 10 tribos do norte, Deus levantou um profeta que orava. Agora a casa real estava em Judá, as 2 tribos do sul. Quando Deus precisou lidar com as 2 tribos do sul, Deus levantou um rei que orava. Porque é assim que o nosso Deus faz. Nos momentos cruciais, Ele levanta pessoas que oram. Eu vou dividir a questão da vida de Ezequias em 4 partes. Primeiro, a resposta de Deus a 3 orações dele. E depois, o momento final, quando ele comete o grande erro da vida dele: não orar. Então, acompanhem comigo isso. A primeira oração está em 2 Crônicas, capítulo 30, os versos 17 a 20 dizem assim: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, por isso os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porque Ezequias orou por eles dizendo, o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E o verso 20 diz algo maravilhoso: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Esse acontecimento ficou conhecido como a Páscoa de Ezequias. No seu trabalho de restabelecer o culto ao Senhor, no seu trabalho de restabelecer a nação no caminho de Deus, Ezequias enfrentou uma grande dificuldade: os anos de idolatria dos reis que vieram antes dele.
E essa idolatria havia tornado o povo impuro. Eles não poderiam participar da celebração da Páscoa. Quando Ezequias começa a restabelecer o culto, quando ele termina de restabelecer, de limpar e de organizar o templo para os sacrifícios, quando ele começa a restabelecer o culto, chamando os sacerdotes, chamando levitas, os chamando ao trabalho, ele enfrenta exatamente essa questão. Agora um impedimento está diante dele, uma questão legal da lei. Eles não poderiam fazer isso, eles não poderiam participar da celebração da Páscoa, porque eles estavam impuros. E os versos 18 e 19 são claros em falar disso. O povo não se tinha purificado, mas mesmo assim eles comem a Páscoa. Quando no verso 20 fala que o Senhor sarou o povo, nós não temos exatamente como dizer se o Senhor sarou o povo de uma enfermidade por eles terem comido a Páscoa sem a purificação, ou se o Senhor sarou a alma do povo. A grande questão, independente de qual dessas questões se levantem, é que Deus fez isso em resposta à oração de Ezequias. Observe bem o que isto claramente significa ao dizer no verso 20 que o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. Em meio a uma nação destruída pela idolatria e pelo pecado, em meio a uma nação destruída pela distância de Deus, pelo afastamento de Deus. E nós podemos olhar para a nossa própria vida e perceber isso. Por vezes você encontra famílias que, por algum pecado específico ou por alguma situação específica, vieram a se afastar de Deus. Por vezes você encontra igrejas que também por pecados específicos ou condições específicas, vêm realmente a se afastar de Deus e a andar longe do Senhor, não sendo uma luz como deveriam ser nesse mundo. Quando tais coisas ocorrem, qual é a maior necessidade que tanto famílias quanto realmente igrejas e nações têm para que elas sejam restauradas? Olhe, por exemplo, de Ezequias. Realmente o povo não poderia participar da Páscoa, mas Deus levanta um homem com compreensão espiritual suficiente para orar da seguinte forma: ó Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de nossos pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. O que Ezequias pensou? Não tem como purificar todo esse povo, e eu não posso deixar de realizar a festa da Páscoa agora. Mas eu vejo algo no povo, eu vejo um caminho para isso. Eles são sinceros em buscar Deus e na sua lealdade a Deus. E Ezequias se apega a esse ponto. E ele ora a Deus exatamente por isso, na sua percepção espiritual. Ele diz: Senhor, Tu és bom. Esse povo tem Te buscado de todo o seu coração. Eles estão fracos, eles vieram de um período de idolatria terrível. Eles estão sem instrução, muitos deles estão sem ânimo. E eu quero trazê-los de novo para Ti. Eu peço que o Senhor perdoe-os. E aqui então Deus, não é que Ele quebra a lei, mas Deus abre uma exceção à lei. E eles participam da Páscoa sem a purificação que seria necessário. O que isso nos ensina? Irmãos, se há uma questão que é necessária nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa nação, é homens e mulheres com percepção das coisas espirituais, que saibam pelo que orar e como orar. Se há uma necessidade tremenda em uma família que enfrenta as dores do pecado e aquilo que o pecado causa, ou numa igreja que enfrenta aquilo que o pecado causa dentro dela, são homens sábios, homens e mulheres sábios que sabem como orar. Ezequias aqui é um grande exemplo de um homem que sabe, que tem percepção espiritual para orar e lançar diante de Deus algo que será aceito e reconhecido. E essa percepção espiritual, essa maturidade espiritual de Ezequias é muitas vezes a salvação de famílias, de igrejas e de nações. Nós precisamos mais do que pessoas que oram.
Nós precisamos de pessoas que saibam orar. Nós precisamos de pessoas que saibam pelo que oram. Você já percebeu como, talvez muitos de nós, nas nossas orações particulares, oramos e dali a 10 minutos não lembramos mais o que pedimos? Nós oramos de tal forma que parece que nada daquilo tem sentido, nada daquilo tem valor. Mas parece que quando as coisas apertam e colocam em risco a vida, a família, a igreja, nós temos uma percepção de orar conforme aquilo que chega ao coração de Deus. Nós precisamos, em nossas famílias e em nossa igreja, homens e mulheres como Ezequias, maduros espiritualmente, que tenha percepção do que pedir, quando pedir, como pedir. E aquilo que o verso 20 diz, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo, é também realidade em termos de nós. Ouviu o Senhor as orações de uma mãe, ouviu o Senhor as orações de um pai, ouviu o Senhor as orações de um filho e sarou uma família. Ouviu o Senhor as orações de crentes de uma igreja e sarou aquela igreja. Ouviu o Senhor as orações do povo de uma nação e sarou aquela nação. É isso. A perspicácia, realmente, a percepção espiritual sobre o que devemos orar. E nós encontramos em Isaías 66:2 uma promessa maravilhosa. Porque a minha mão fez todas essas coisas, Deus está dizendo, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas então o Senhor fala algo que é maravilhoso ao nosso coração. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus promete olhar para nós, quando nós realmente vamos a Ele em humildade, em sabedoria, pedindo aquilo que é necessário. Em segundo lugar, nós vamos a 2 Crônicas, capítulo 32. E agora nós vamos encontrar Ezequias orando diante de uma circunstância de vida ou morte. Eu vou resumir o que acontece aqui no livro de Ezequias. O pai dele, Acaz, havia feito uma aliança com o reino assírio, com o império assírio. E Ezequias quebrou essa aliança e se tornou independente dos assírios. Então os assírios, eles invadiram o território de Israel, as 10 tribos do sul, e chegaram as 10 tribos do norte, chegaram as 2 tribos do sul e acabaram por cercar Jerusalém. Nesse caminho até Jerusalém, praticamente eles dizimaram Judá. Eles literalmente acabaram com as cidades de Judá e dizimaram a população, e agora eles investem contra Jerusalém, e eles querem dizimar Jerusalém também por causa disso. Ezequias se preparou como pôde. Ele até tentou voltar a pagar um tributo, mas eles não aceitaram isso. Mas o inimigo ao redor dele era muito mais forte e muito maior número do que ele poderia suportar. Mas então os inimigos dele cometem um erro que eles não pensavam nisso antes de fazê-lo. Olhe para o capítulo 32, versos 11 a 15. As palavras desses inimigos fora dos muros de Jerusalém. Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de alguma maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Olha a audácia dele. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos, vós podereis livrar o vosso Deus da minha mão. Esse homem mexeu com quem não devia ter mexido. Esse homem falou coisas que não devia ter falado. Porque agora não é mais com Ezequias que ele mexe. Não é mais a Ezequias que ele provoca. Ele termina dizendo, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Ele desafia quem?
o próprio Deus. Agora ele promete varrer a nação de Deus desse mundo. É um momento realmente de grande temor no meio da nação. Agora Jerusalém poderá ser destruída. Há um enorme inimigo lá fora. O que fazermos? Em 2 Crônicas 32:20, a Bíblia diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. O que eles fizeram? Tem um inimigo enorme lá fora. Um inimigo que eu não posso com ele. Há uma ameaça enorme fora dos muros. O que alguém fraco como eu faz? Ezequias e Isaías oraram contra isso e clamaram ao céu. Em 2 Reis 19:35 diz o que Deus fez em resposta à oração deles. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Judá não levantou uma espada sequer. Não houve uma flecha sequer lançada. Nenhum soldado entrou no campo de batalha. Nenhum homem de Judá saiu dos muros. Não houve nenhuma campanha militar, não houve nenhum esforço de guerra, não houve nenhuma batalha sangrenta. Aquilo que por vezes a Bíblia diz a respeito de Israel aconteceu aqui. O Senhor lutou as suas batalhas. Foi isso que Deus fez. Agora, quando nós voltamos, e 2 Reis, capítulo 19, ele falando sobre esse episódio, ele nos traz mais luz sobre isso. 2 Reis 19:14 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Você entendeu o que ele fez? É como se ele tomasse: Senhor, está aqui a carta deles. Nessa carta aqui eles prometem varrer da face da terra Jerusalém, o templo e todos nós. Esta carta aqui contém as piores ameaças que o Senhor pode imaginar. Por esta carta aqui nós já estamos derrotados e destruídos. Por esta carta aqui não há realmente solução para tudo isso. Aquilo que está escrito nessa carta diz que realmente o nosso fim chegou e não há mais o que fazer. Mas o que Ezequias fez com a carta? O texto diz: ele a estendeu perante o Senhor. Quantas vezes você já estendeu perante o Senhor as coisas que ameaçam a sua família? Quantas vezes você já estendeu diante do Senhor as coisas que ameaçam a sua igreja? Hoje nós oramos a respeito disso que está tramitando na Câmara dos Deputados sobre o aborto. Literalmente nós estendemos diante do Senhor aquilo que foge das nossas mãos. O que Ezequias fez foi, literalmente ele diz: Senhor, está aqui as ameaças. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser colocar na tua presença. Está aqui, não pertence mais a mim. A carta foi enviada a mim, agora eu estendo, eu envio ao Senhor aquilo que ameaça a minha família e a minha nação. Irmãos, não duvidem do poder de Deus quando nós estendemos diante dele as ameaças que se vêm sobre nós. É estultícia, é falta de sabedoria, quando nós queremos lutar guerras que nós não somos capazes de lutar, enfrentar inimigos que nós não somos capazes de enfrentar, lutar batalhas que nós não temos preparação para fazê-lo. Mas a grande sabedoria é quando estendemos diante do Senhor aquilo que nos é trazido, seja isto o que for. Você já fez isso pelo seu casamento? Você já fez isso pelos seus filhos? Você já fez isso pelos pastores desta igreja? Você já fez isso pela existência desta igreja? Senhor, estão aqui as ameaças, eu as trago diante de Ti, não há melhor lugar para colocá-las a não ser diante de Ti. E Deus, que tem a última resposta em tudo, é quem vai dar a última resposta para tudo isso.
Não importa o que seja. Quantos de nós já provamos diante de enfermidades, recebemos o resultado de exames, coisas que dizem que possivelmente a nossa vida chegará ao fim em pouco tempo. As estendemos diante de Deus. É isso que nós fazemos. Às vezes recebemos notícias de que a nossa vida vai enfrentar dificuldades tremendas, seja pelo que, o que nós fazemos, as estendemos diante de Deus. É isso que nós fazemos. Colocamos diante do Senhor, e o Senhor então as responde. A terceira oração de Ezequias também está no capítulo 32, e talvez ela seja mais conhecida. Diz assim o verso 24, naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. A enfermidade de Ezequias talvez seja mais conhecida que a vida dele. A enfermidade de Ezequias talvez seja mais conhecida do que as grandes coisas que aconteceram com ele. Mas os versos 25 e 26 talvez nos deem uma ideia a respeito do que está ocorrendo aqui. Verso 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E o verso 26 diz que, diante disso, diante da enfermidade que chegou a ele, Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração. Há um grande perigo quando Deus nos livra e quando Deus responde às nossas orações. Um perigo não porque Deus está fazendo isso, muito pelo contrário, mas um perigo literalmente porque nós conhecemos o nosso próprio coração e sabemos que o nosso coração é capaz. Literalmente o que acontece com Ezequias aqui é que diante de tantas maravilhas e respostas da parte de Deus, acontece aquilo que pode acontecer com todos nós. O coração se exalta. Nós começamos a pensar de nós mais do que aquilo que realmente nós somos. Em 2 Reis, capítulo 20, mostra a reação de Ezequias a isso quando ele diz, então, depois da notícia da enfermidade, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Eu sei que Deus entende nossas lágrimas, mas jamais pense que Deus se deixa se levar por elas. Não foi pelas muitas lágrimas de Ezequias, foi pela sinceridade do coração dele. No verso 4 do capítulo 20, 2 Reis, é dito, sucedeu, pois, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus não somente cura Ezequias, mas Deus concede mais 15 anos de vida para ele. Mas aqui tem uma lição preciosa para nós aprendermos. Acás, pai de Ezequias, foi um homem terrível, que desviou a nação de Deus, que desviou o povo de Deus de adorar ao Senhor e tornou a nação idólatra. Manassés, o filho que nasceu nesses 15 anos, foi ainda pior do que o seu avô. Trouxe a idolatria de novo e desfez tudo o que o seu pai havia feito. O que eu pergunto a vocês é, então, afinal de contas, o que valeu a pena? Sabe o que vale a pena? Ezequias foi precedido por um homem idólatra, seu pai, e procedido por um filho idólatra, Manassés. Mas durante o tempo dele, o povo provou da presença de Deus, como em poucas vezes na história de Israel, eles haviam provado. Talvez você, e eu estou dizendo isso porque talvez você pergunte lendo o texto, afinal de contas, valeu para quê?
valeu pelos anos dele, valeu pela vida dele. Você não é responsável pelo que veio antes de você. Você não é responsável por aquilo que vai vir depois de você. Mas você é responsável pela sua família, pela sua igreja e pela sua nação nos seus dias. Você não pode responder pelas pessoas que vieram antes de ti e que fizeram coisas que talvez você não aprova. Você talvez nem verá aqueles que virão depois de ti e farão coisas que Deus não aprova. Mas Deus está olhando para mim e para você, para aquilo que nós estamos fazendo hoje, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação e ao redor de quem nós estamos. E a resposta que nós damos a Deus é hoje. Ezequias fez isso, independente do que o seu pai fez, independente do que o seu filho fez, ele fez o que era certo. Ele orou. Ele foi um instrumento para purificar o seu povo. E a grande bênção de Deus é, olha, a destruição não virá nos seus dias, os teus olhos não vão ver isso. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus responde a nós. Quando nós o buscamos verdadeiramente, Ele não somente nos abençoa, mas Ele permite realmente que a sua bênção esteja de tal forma sobre a nossa vida, que nós não vemos as coisas que acontecerão a outras pessoas. Deus nos livra e nos guarda. Para terminarmos, 2 Reis, capítulo 20, versos 12 e 13, falam assim. Naquele tempo enviou Berodaque, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Aqui, já a Síria tinha sido derrotada pela Babilônia, pelos caldeus, e agora um novo imperador dentro do cenário das nações. Ezequias lhe deu ouvidos, e mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Em 2 Crônicas 32, 31, diz algo sobre ele. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para aprová-lo, para saber tudo que havia no seu coração. Sabe o que acontece aqui? Agora os babilônicos são os donos daquele lugar. Eles ouviram as grandes coisas que Deus fez por intermédio de Ezequias, e eles vêm conferir isso. Mas o capítulo 32, verso 31 diz que Deus fez isso para prová-lo. E qual era a prova? Você nota que em momento nenhum o texto, desde que os embaixadores chegam e desde esse tempo todo, Ezequias se preocupa em orar a Deus sobre o que fazer diante daquilo. Ezequias deixou entrar dentro do palácio, dentro do templo, dentro de Jerusalém, aqueles homens que em pouco tempo haveriam de pilhar e destruir tudo aquilo. Um homem que teve suas orações tão respondidas, falhou numa coisa simples, quando simplesmente deixou de orar. Jamais pense, meu irmão, que em algum momento você poderá deixar o exercício da oração. Jamais pense que em algum momento você está tão seguro, tão senhor de si, que você possa dizer, pois é, eu já fui um crente de oração. Já tive os meus joelhos marcados por orar de madrugada. Eu já tive o meu caderno de oração. Eu já tive realmente pedidos e pedidos dos quais gastava preciosos momentos do meu dia orando. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Eu já cheguei num nível da vida espiritual e que não preciso mais dessas coisas. É nesse momento que Deus nos prova. E mais do que isto, é esses momentos que Satanás procura a fim de nos destruir. Você já pensou nas piores decisões que você já tomou na sua vida, como foram? Havia oração nelas?
Você já pensou nos piores rumos que você já tomou na sua vida, como foram? Havia oração ali? Os piores caminhos que trilhamos foram os caminhos escolhidos sem orar. E Ezequias termina a sua vida como um exemplo disso. Ele foi um homem que orou, mas que ao final da sua vida parece ter esquecido a grande lição que aprendeu. Você é um crente assim também? Você é um crente que parece ter esquecido a grande lição do Senhor? Talvez você já foi um crente de oração e um crente que buscou a Deus por muitas e muitas coisas, às quais Deus respondeu, mas talvez hoje, já um tanto endurecido pelas questões desse mundo, você parece ter esquecido das lições e as coisas têm se acumulado e acumulado sobre a sua vida, sem que você perceba que existia um caminho que você trilhou que hoje não está trilhando mais. Uma igreja que se esquece o caminho do altar para a oração é uma igreja que logo, logo estará em ruínas. Uma nação que se esquece de Deus é uma nação que muito em breve estará em ruínas. Judá provou isso, Israel provou isso. Uma família que se esquece o caminho da oração é uma família propícia a estar em ruínas em muito pouco tempo. Você já esqueceu a lição? Você já esqueceu as lições que Deus deu na sua própria vida? Irmãos, se Acás foi um homem ímpio e terrível, e se Manassés foi alguém pior do que o seu avô, o homem entre eles foi alguém que abençoou a sua nação por ser um homem de oração. Você tem feito isso pelo seu lar, pela sua família e pela sua nação? Espero que sim. Espero que você seja convencido de que aqueles que você ama precisam das suas orações. E que talvez as soluções que você pensa tanto em como fazer, em como obter, o que eu farei diante disso, só venham quando seus joelhos se dobrarem e você clamar a Deus que lhe dê a solução. E a grande maravilha da oração, e eu termino com isso, a grande maravilha da oração é que Deus responde. Deus fala. E Deus nos mostra o caminho a seguir. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar ao nosso Deus nesse momento.